Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos pelo Centro Espírita Daniel Cristóvão para mais uma manhã de estudo do Evangelho. Hoje estudaremos o capítulo 5, itens 4 e 5. A nossa página inicial é do livro Palavras do Coração, volume 2, editora Celde, pelo Espírito Dr. Erma, Psicofonia de Altivo Panfiro e Determinismo. Ao término do estudo desta tarde, lembremos-nos do sentido exato do determinismo, que age em todos os seres. Cresce o homem, liberta-se. Alcança com isso mais liberdade de agir. Torna-se então senhor do seu destino, trilhando as estradas da vida segundo a sua vontade. O homem preso ao jugo material, dominado pelas impressões negativas, inserido nos ditames da dor para ser burilado, lapidado e aperfeiçoado. Tem em seu caminho muito mais determinismo do que liberdade de escolha. Cabe, assim, nessa rápida análise, lembrar que devemos não só buscar a lei de Deus, mas também o crescimento do nosso espírito, através das múltiplas tarefas no bem, que nos levam a vencer a ignorância do nosso ser, causa precípua do determinismo em nossas vidas. Portanto, só nos resta caminhar na direção do mais alto, melhorar sempre o padrão espiritual, nunca esmorecer. Eis as questões que devemos fixar em nossas mentes no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e que todos guardemos em nós o desejo maior de progredir para sempre. Então vamos à nossa prece. E assim, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudo do Teu Evangelho de amor. Envolve a todos nós que estamos aqui na tarefa, compreender e levar o Teu Evangelho. Envolve o nosso orador da manhã de hoje, Evaldo Raia. Envolve e sustente a todos nós. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Então, vamos lá, como eu falei, o Evangelho, capítulo 5, item 4 e 5. Causas atuais das aflições, item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, têm duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muito deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifique se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? Um homem é assim. Em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando, em verdade, a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Então, o item 5, eu convido vocês a fazerem essa leitura mais tarde, porque é muito grande, para que o nosso orador tenha mais tempo. Então, nós vamos ler o item 5. Então, Evaldo, boa palestra, bom estudo. Jesus lhe abençoe. Obrigado, Rose. Obrigado também, meu irmão Walter Lima, que está aí nos bastidores do estúdio, né? Preparando tudo. Bom dia a todos que já se encontram na sala e também aqueles que chegarão, não só hoje, mas também através da internet, né? Da bênção da internet,
que assistirão em algum momento, em algum lugar, as nossas reflexões. Como a Rose falou, meu nome é Evaldo Raia, eu participo do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui no bairro da Freguesia, e também no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, que fica lá na estrada do Pau da Fome, lá dentro da Taquara, que a gente costuma dizer que é a área rural da Jacarepaguá, e aonde nós também somos abrigados pelos trabalhadores da Seara do Mestre nessas duas casas. É assim, né? Quanto mais a gente tem compromisso com a transformação íntima, mais a gente tem que estar aberto às possibilidades de trabalho no bem. E que Jesus, né, como a Anete nos roga no início, ele nos ampare para que nós façamos as nossas reflexões não dentro daquilo que eu gosto ou quero, dentro daquilo que eu necessito ouvir. Porque o estudo é feito para a casa de Daniel Cristóvão, que é esse mentor, esse orientador espiritual que nos ampara com tanto carinho, com tanto amor, mas ele sempre nos lembra que a minha orelha está pertinho da minha boca. Então, o primeiro a ouvir o que nós temos a conversar na manhã de hoje serei eu. E, como não sou egoísta, eu vou dividir com vocês as percepções que me forem possíveis auxiliar, receber. E na manhã de hoje, como a Rose ligou, leu para a gente, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o item 4 e 5, que são causas atuais das aflições. E aflição é um termo que já vem lá atrás do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é bom a gente fazer sempre reflexões, sempre baseado nas palavras do Mestre. E muitas das vezes as pessoas ficam um pouco intrigadas como causas atuais das aflições. Porque no item 7, Kardec fala sobre as causas, aliás, no item 6, ele fala sobre causas anteriores das aflições. Então, nós temos que ter essa percepção que a doutrina nos esclarece, nos relembra a nossa condição de espíritos imortais. Não somos espíritos eternos, somos espíritos imortais. Eterno só o Pai Celestial. Todos nós temos um início, mas não teremos um fim. Temos inúmeras jornadas anteriores e posteriores à presente existência. Então, quando Kardec coloca as causas atuais, é que muitas aflições que nós enfrentamos no dia a dia, Kardec nos pontua a necessidade desse entendimento que não podemos acusar alguém, ou mesmo, como se costuma dizer, até de uma forma de pouca compreensão, se costuma dizer que do nada aconteceu isso na minha vida, do nada eu fiquei assim, do nada eu fiquei assado. E a doutrina nos esclarece que o do nada ou o de repente não existe. A lei de Deus é uma lei que ela é presente permanentemente em tudo na criação, como nos diz, como um dos atributos do Pai é a onisciência, né? Ou Deus sabe de tudo, Deus está em tudo e tudo está em Deus. É o princípio básico que a doutrina nos lembra acerca, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, no início das perguntas de Kardec, a primeira pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos é: que é Deus? E os benfeitores dão a definição que mais se aproxima do nosso entendimento, não que seja da realidade, mas do nosso entendimento. Deus é o princípio de tudo, inteligência suprema do universo. Pronto, supremo. E essa definição classifica como a totalidade da possibilidade que podemos entender. E se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, então não existe a possibilidade de acontecer algo na minha vida que esteja alheio à percepção do plano espiritual mais elevado. Nós somos conduzidos pelas nossas ações, somos o resultado das nossas ações. Então, por isso que Kardec coloca logo no início do item 4, que são duas espécies de dificuldades que nós podemos enfrentar na existência física. Uma é consequência das minhas atitudes, hoje. Nós costumamos dizer que todas as nossas possibilidades de escolha são individuais. Eu não escolho nada na minha existência
baseado apenas na opinião do outro, ou não deveria ser assim. Porque o senhor Allan Kardec esclarece para a gente mais adiante, quando ele fala a questão das vicissitudes, das dificuldades da vida que a gente vai enfrentando e da influência dos espíritos sobre a nossa existência, sobre as nossas vidas, os espíritos dizem que não existe arrastamento irresistível. Ou seja, eu não posso responsabilizar nenhum espírito pelas atitudes que eu tomo. Nenhum. Todas as atitudes que eu tenho, elas fazem parte da minha liberdade, que é o meu livre-arbítrio. E a lei do livre-arbítrio está associada a uma frase, a um termo que não está no Evangelho de Jesus, mas subentende-se como sendo o livre-arbítrio, o vá, proceda como entender, mas irá receber como fizer por merecer. E essa concepção de fazer por merecer, as minhas ações vão ser o resultado daquilo que eu vou receber em outro momento, está associada à minha liberdade, à minha decisão. Por isso que os espíritos dizem que não existe o arrastamento irresistível. Não existe. Eu não posso culpar os espíritos. E aí, o senhor Allan Kardec coloca para a gente, mais adiante, no item 4, que ele fala: quantos homens caem por sua própria culpa? Sabe? E nós temos o hábito constante de responsabilizar atos exteriores, consequências exteriores para aquilo que eu tenho a responsabilidade e tenho o compromisso. Porque quando nós tomamos decisões nas nossas vidas, em qualquer âmbito, todas as nossas ações, elas geram consequências. É invariável isso. É invariável. Eu fiz isso, mas não vai dar em nada. Sinto te dizer, você está completamente enganado, porque todas as nossas ações têm consequências. Por quê? Porque quando Kardec pergunta o que é o espírito, a espiritualidade superior responde que é o princípio inteligente do universo, uma das forças da natureza. Então, todas as vezes que eu atuo como princípio inteligente do universo, como força da natureza, eu gero uma consequência. Boa ou má, aí a responsabilidade é minha. Eu não tenho como atribuir que não, eu fiz isso porque fulano mandou. Aí eu lembro lá de Dona Dalva, minha mãe, quando ela dizia: se fulano mandar você pular da ponte, você pula. Mandar você entrar na frente do trem, você entra? Não. Então você é responsável pelas suas atitudes. E a Dona Dalva não era muito de ficar alisando a cabeça de filho para poder o filho errar novamente e ela ficar sempre reconsiderando o erro. Não é não. Não é não. Se minha mãe, que é um espírito ainda necessitado de muito, muito progresso moral, já tinha uma percepção de que orientar é educar, e educar é a arte da repetição, então eu tenho que fazer isso na minha existência e nas minhas existências futuras, indefinidamente. As consequências que hoje eu enfrento na vida física, boas ou mais, não importa, elas são resultados das minhas ações desde da minha reencarnação, no início do processo reencarnatório nessa existência. Então, não há possibilidade de eu jogar a responsabilidade para alguém. E o que muitas das vezes nós fazemos? Nós buscamos, no caso que estudamos a doutrina espírita, buscamos a casa espírita num desejo, num afã de que a espiritualidade resolva assuntos que cabem a mim, a solução. E não simplesmente eu esperar, não, já fui na casa espírita, participei do atendimento fraterno e está já resolvida a minha questão. Desculpa, estou ajeitando aqui o meu cenário para ficar mais bonitinho para você. Mas, Nossa Senhora, Felipe. Nossa Senhora. Crochê. Então, nós vamos à casa espírita não com a finalidade de passar, através do atendimento fraterno, a responsabilidade dos meus atos para aqueles que estão me ouvindo. Não é isso. O atendimento fraterno tem, como já diz o nome, a fraternidade de ouvir, mas não de solucionar os problemas ou as dificuldades que eu enfrento. Eu tenho que ter em mim, dentro do meu conceito de ser um espírito consciente, um espírito que promovo a minha transformação moral, que eu sou responsável por todas as minhas atitudes.
Assim como, por isso que tem essa frase que eu gosto de repetir, do conceito de livre-arbítrio, né? Vá, procedas como entendemos, receberás como fizer por merecer. Porque o retorno da lei ele é invariável, não dá. Se eu plantei pimenta, eu não vou colher amora. Né? Jesus fala isso para a gente. Se você não vai colher aquilo que você plantou. E muitas das vezes nós semeamos muitas coisas boas e não quer dizer que imperiosamente nós teremos que colher as coisas boas que semeamos. Por quê? Porque temos consequências da vicissitude da vida que nós devemos enfrentar. Há um pensamento, há uma orientação que a gente sempre busca seguir, que é do Evangelho de Jesus. E no Evangelho, o que Jesus diz, fala para a gente? Que lá em João, capítulo 14, no versículo 1, o mestre fala assim, não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E eu tenho essa capacidade imediata de não sentir o coração perturbado por alguma situação que está para acontecer? Tenho. Jesus fala que eu tenho essa possibilidade, desde que a minha fé extrapole as minhas percepções imediatas. Porque quando se fala em termos de fé, fé não é acreditar. Acreditar vem de crença, fé vem de fidelidade, de confiança. Se eu sou fiel aos princípios que o Evangelho me propõe, então eu vou enfrentar as dificuldades que a vida me oferece, como aprendizado, provação ou reconsideração de atos que eu cometi, e vou continuar ativo na tarefa que me foi confiada, na tarefa de pai, de filho, de irmão, de mãe, de vizinho, de profissional de trabalho, de membro da sociedade que eu estou participando, membro do grupo religioso que eu estou matriculado. Então, a minha fé, ela, apesar das dificuldades que eu posso enfrentar nessa existência, ela não pode diminuir, ela não pode sofrer impacto. Por quê? Porque a fé que a doutrina espírita nos propõe é uma fé raciocinada, não é uma fé de barganha, de troca. Ah, não, eu acredito que a espiritualidade vai me ajudar. E ficar em casa deitado, esperando a espiritualidade materializar a ajuda, é pouco provável que aconteça. É pouco provável que aconteça. Então, cada um de nós teremos a oportunidade do trabalho no bem a partir das nossas ações. E as dificuldades, elas não podem ser motivo de estagnação. Ah, não, hoje tem reunião lá no Daniel Cristóvão, né? Vai ter palestra, vai ter passe, mas aí eu vou ficar em casa, eu vou ficar aqui em vibração com o que vai acontecer lá para receber. Pode acontecer? Pode. Evidentemente que pode acontecer, porque os recursos espirituais são para nós ainda ilimitados. Nós não temos conhecimento dos recursos espirituais, mas o que Jesus nos propõe? Faça por ti, que o céu te ajudará. Então, se eu tenho o compromisso de ir à casa espírita para desenvolver a tarefa que eu me comprometi, se eu tenho o compromisso de ir à casa espírita para participar das reuniões que estão estabelecidas na casa, eu não ir é faltar com esse compromisso. Faltando com esse compromisso, eu assumo as consequências dessa minha ação. E quando a gente fala de assumir as consequências, elas se aplicam ao longo da nossa existência em todos os momentos do nosso dia. Hoje, estávamos agendados para ter essa conversa aqui virtual. Eu estou agindo de acordo com a minha liberdade de estar aqui no horário estipulado e conversar com todo mundo. Mas sou obrigado a fazer? Não. Eu poderia simplesmente desligar o meu computador, desligar o meu celular, não receber a notificação do Walter, da Rose, para o início da tarefa, mas eu não vou assumir a responsabilidade por isso. Certamente, se eu tomasse essa atitude, não ficaria o espaço vazio, porque o Evaldo, que não é o último biscoito do pacote, né? O Evaldo não veio, então não tem. Não é assim. Alguém, certamente, e muito mais capacitado, que nem o Walter e a Rose, estaria dando caminhamento aos estudos, às reflexões que nós estamos fazendo. Então, quando Kardec nos chama a atenção para as nossas responsabilidades pelos atos cometidos, e no livro, se eu não me engano, é O Problema do Ser e do Destino, o Leon Denis nos fala que
10% das nossas ações estão ligadas a causas anteriores, 90% à existência atual. Eu achei isso uma proporção maravilhosa. Por quê? Porque eu compreendi que eu não tenho ninguém para responsabilizar pelas atitudes não felizes que eu colho nessa existência. Porque se eu tenho a grande maioria da oportunidade de agir no bem nessa existência, então esse jogo está muito favorável para mim, gente. Para todos nós. Muito favorável para todos nós. Nós temos a possibilidade de agir maior número de vezes em prol da nossa felicidade material, não, da nossa felicidade espiritual, que ela é muito mais abrangente. Porque olha o que Jesus nos afirma lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, porque basta a cada dia o seu mal. Isso já deveria ser um norte para a minha caminhada. Por quê? Porque não adianta eu querer vislumbrar o que eu vou fazer daqui a 6 meses, porque eu não sei o que eu irei fazer hoje, no final do dia. Eu não tenho controle total sobre o meu futuro. Porque a página inicial que a Rose leu para a gente está associada à questão do determinismo, do destino. E não existe o determinismo, não existe o destino em aspecto moral. Não é Evaldo que fala isso, é Kardec que questiona os benfeitores, lá na 851, que existe o determinismo, existe, o homem tem uma destinação específica que ele não pode, de forma nenhuma, modificar, e aí os benfeitores falam para a gente, em relação à vida material, o determinismo é nascer e morrer. E em relação à vida moral, não há determinismo. Não há determinismo. O determinismo que nós temos ao sermos criados pelo Pai Celestial é de sermos felizes, dizem os Espíritos. E nós só somos felizes quando cumprimos a lei de Deus. Dela se afastamos, somos infelizes e na nossa infelicidade praticamos o mal. Olha que a abrangência que os benfeitores nos colocam em relação às consequências ou às causas das minhas aflições nessa existência. Por quê? A escolha é minha. O Kardec coloca, né, no texto do item 4, ele coloca como é que o homem toma atitudes e todos nós temos essas situações, que quando chega em determinado momento que as consequências das nossas atitudes vêm à tona, a gente fala assim, se eu fizesse diferente, eu não estava passando por isso hoje. Não é verdade? Então, cada um de nós temos que ter a coerência, a possibilidade de análise daquilo que Kardec nos propõe nesse tópico 4 e 5, que são as nossas vicissitudes, aquilo que eu proponho para a minha jornada em função das minhas atitudes. Eu costumo usar a metáfora de chutar a parede. É um ato absurdo, eu sei, mas é a metáfora que mais associa para mim como sendo eu o causador ou o realizador das coisas que eu vou fazer no mundo. Tá bom? Evaldo, a gente pode escolher o que a gente vai fazer? Sim, temos essa liberdade, temos o livre-arbítrio. Se eu chego numa rua que tem uma bifurcação, uma para a esquerda e uma para a direita, eu decido para que lado eu vou, e vou ter as consequências da minha decisão. Antes da metáfora da parede, eu gosto sempre, quando eu falo nessa bifurcação, eu lembro daquela fábula, né, da Alice no País das Maravilhas. Quando ela chega lá no País das Maravilhas e a Rainha de Copas começa a perseguir ela, né, e ela sai correndo, que nem desesperada, e ela chega numa bifurcação, aí o gato que está na árvore, né, e ela fica naquela dúvida, para onde eu vou, porque é uma bifurcação. E o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, qualquer lugar. Ele falou, então qualquer caminho serve. Então, se eu não tenho uma destinação ou uma rota que eu tenho que seguir, não tem como a espiritualidade dizer para mim, me empurrar para o caminho certo, que não vão fazer isso, porque eu sou senhor da minha liberdade. Porém, se eu tomar o caminho errado, são 50% de chance. 50% de chance. Tomar o caminho certo, tomar errado, 50% de chance. E todas elas serão da minha inteira responsabilidade.
Porque nós já temos a compreensão que o plano espiritual, como Kardec questiona os espíritos, se os espíritos eles podem influir nos nossos pensamentos ou nas nossas ações, e os espíritos respondem muito mais do que imaginais, de forma que eles que vos dirigem. Dirigir é dar direção. Dirigir é dar direção. Você pode ir pela esquerda ou pela direita, mas a decisão é minha. Isso aí, nenhum espírito vai tolir a minha liberdade a ponto de, não, você tem que ir por aqui. Não, não tenho nada. Não tem nada. Se Jesus não nos obriga, o mestre fala assim para nós: se quiseres me seguir, olha a condicionante, se quiseres me seguir, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Agora, o que eu faço? Eu coloco as minhas ações na mão do outro. Seja no atendimento fraterno, seja no acolhimento espiritual que a casa nos oferece, eu coloco sempre aquela condição: não, o que a espiritualidade acha que eu tenho que fazer? Gente, nós não somos bonecos, não somos marionetes, nós somos espíritos. Lembra lá que eu falei? Princípio inteligente do universo, uma das forças da natureza? Então eu tenho que decidir e assumir a responsabilidade pelas minhas decisões, porque Jesus nos alerta. Lá em João, Jesus fala, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Só em Jesus encontramos a paz de quê? Da consciência tranquila. E nesse mundo terias aflições. Tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Olha a proposta do mestre. Ele nos propõe um entendimento acerca da paz. O que é a paz? A paz, a paciência, que é a ciência da paz. O que é a paz? A paz é a consciência tranquila de você ter realizado as suas tarefas segundo aquilo que a lei de Deus te propõe. E não podemos colocar como elementos de paz ou elementos de que nós somos pessoas do bem porque pagamos nossos impostos e respeitamos a lei. Isso não é favor, não é obrigação. Mas tem fulano que não faz, é problema de fulano. Eu não estou aqui para analisar a conduta de A, B ou C, eu tenho que analisar a minha conduta. E aquilo que eu realizar será intimamente responsável pela minha alegria, pela minha tristeza. Porque eu tenho uma notícia para dar para todos nós. Tá? E ela está fresquinha, chegou agora via espiritual, sabe? Certamente um bom espírito veio me intuir, porque não existe sorte nem azar. Fulano é muito sortudo. Não existe sorte nem azar na lei de Deus. A sorte e a azar são elementos fortuitos que fogem à percepção da lei e até à própria questões do progresso espiritual que nós temos que realizar. Então, o espírita, aquele que estuda a doutrina espírita, não pode se agarrar num elemento invariável da sorte ou do azar. Porque se eu tenho sorte, alguém tem que ter azar. Então, Deus é melhor para mim do que para o outro? Não é assim. Voltando à metáfora da parede que eu estava falando, se eu, a cada dia de manhã, quando eu acordo, saio do meu quarto, eu chuto a parede. De leve. Não é daquele bicão, não, porque vai doer para caramba, está arriscado fraturar o pé. Mas eu chuto a parede de leve. A repetição dessa ação, o que vai acontecer? Vai causar um dano, um trauma muito grande no meu pé e eu vou começar a mancar. Quando eu estou começando a mancar, eu vou dizer o quê? Que os espíritos não tiraram a parede do lugar para eu não bater com o pé na parede, eu vou dizer que a minha imprudência fez com que eu, cada dia, eu não observasse o meu caminhar que não esbarrasse na parede. Então, de quem é a responsabilidade ou quais as consequências da minha atitude? A dor no pé. Quando eu decidi parar de bater com o pé na parede, o que vai acontecer com o meu pezinho? Vai sarar, e eu vou parar de mancar e vou parar de sentir incômodo. Isso são as buscas que nós fazemos e que nos gerarão as consequências das aflições na nossa existência. Se nós, quando criança, não fôssemos orientados pelos pais por uma conduta correta no grupo social que estamos inseridos, se nós não fôssemos orientados, ainda assim temos a nossa condição. Lembra que eu falei que somos espíritos imortais? Que viemos de outras jornadas e iremos participar de outras oportunidades? Eu sou um espírito com inúmeras aquisições anteriores das minhas possibilidades intelectuais e morais. E, não, meu pai não me ensinou a ser
a cumprir a lei. Mas aí Kardec pergunta lá, se eu não me engano, na 621, onde está escrito a lei de Deus? Os benfeitores respondem, na consciência. Não é que a lei de Deus está na cabeça do meu pai e da minha mãe e eles terão que passar para mim por osmose. Não, não. A lei já existe no meu íntimo, porque eu sei que eu sou um espírito imortal. Eu posso dizer o seguinte, apesar de não ter o exemplo dos meus pais de seguir a lei, o que não é verdade, graças a Deus meus pais me deram bons exemplos, apesar de eu não ter o exemplo dos meus pais de seguir a lei, eu tenho no meu íntimo a percepção do que eu devo fazer, de como eu devo agir. Agora, se eu, como nos propôs Jesus, se eu quero vencer o mundo ou vencer no mundo, aí é diferente, a minha decisão é minha. Todos nós precisamos conquistar gradativamente as possibilidades de inteligência para que nós tenhamos uma boa oportunidade de trabalho, de vida social, sem dúvida, não tem nada errado quanto a isso. Mas em que momento eu reservo do meu dia para o estudo das coisas da lei de Deus, do Evangelho de Jesus? Nós temos, por dia, tem até um texto, né, que um ator fala sobre que nós temos a cada dia depositado na nossa conta um valor de 1.400 e pouco que nós temos que gastar ao longo do dia. E na reflexão ele nos lembra que esses 1.400 e pouco são os minutos que nós temos por dia para aplicar os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos e seguir as orientações que nós temos captado durante o dia. Agora, será que nesse período de 24 horas eu não posso determinar uma hora ao menos? Uma hora. Uma hora. Vamos botar uma hora. Tem hora que eu percebo que uma hora ainda é muito tempo. Mas uma hora para as coisas espirituais, porque eu tenho consciência que eu sou um espírito, eu não sou um corpo, eu não tenho um espírito. Porque o meu espírito essa noite ele foi para um lugar esquisito. Não, não existe essa possibilidade. Eu sou um espírito, estou temporariamente num corpo de carne. A doutrina é bem clara sobre isso. Por isso, da proposta das múltiplas existências anteriores e posteriores. Então, eu sou um espírito, eu não tenho um espírito. Eu não posso falar assim, o meu espírito. Não existe essa classificação. Eu posso dizer, o meu corpo. O meu corpo hoje não está muito legal, não, está meio baqueado. Agora, eu, espírito, estou legal. Isso era uma frase muito comum, né, que o mentor da nossa casa, o Chico, ele sempre falava quando na matéria, né? Ô, Chico, como é que você está? Eu estou muito bem, meu corpo que não está me acompanhando. Então, essa percepção de que eu sou um espírito e não que tenho um espírito vai favorecer que eu tenho que reservar um período, uma hora. Por que se fala uma hora de estudo do Evangelho diário? Porque nós estamos associando aquela passagem do Evangelho que Jesus reúne João, Pedro e Tiago e leva eles para orar lá no horto. E Jesus fala assim, ficai aqui em oração, ficai aqui orando enquanto eu vou orar ao Pai. Jesus se afasta um pouquinho e entra em oração. Passado um tempo, Jesus volta. O que aconteceu com os discípulos? Estavam dormindo. E o mestre fala assim, nem uma hora pudestes orar comigo? Então, aí a gente colocou como sendo, no mínimo, uma hora por dia para a gente se ater às coisas espirituais. Eu não estou falando de religião, não, desculpa. Estou falando de religião, não. Eu estou falando de religiosidade. A oportunidade que eu tenho de determinar que uma hora por dia eu entre em ligação com a espiritualidade, com aquela força espiritual que eu queira buscar, não importa qual. A doutrina espírita não é a religião do futuro. Né? Leon Denis nos explica que a doutrina espírita é o futuro das religiões no seu conceito de quê? De imortalidade da alma, da transmigração do espírito em várias oportunidades, como sendo o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. As religiões chegarão a esse consenso. Por quê? Porque é um processo de progresso natural.
Hoje, muitas religiões já entendem, cristãs já entendem que existe essa possibilidade da intervenção do mundo espiritual no plano material, e com algumas variantes, mas já tem essa aceitação. Então, quando eu falo aqui de dedicar 1 hora do dia à sua religiosidade, é um nível de entendimento que você tenha. Se você, como eu tenho aqui essa bonequinha de Nossa Senhora, se para mim eu só consigo me conectar à espiritualidade através da bonequinha, tem dificuldade nenhuma. Tem dificuldade nenhuma. Tem pessoas que têm retrato do Chico, do Divaldo, do Daniel Cristóvão, de Leon Denis na sua casa. A doutrina não critica nada nem ninguém. Não tem essa possibilidade de dizer você está certo, está errado. Por quê? Porque o entendimento de cada um é o reflexo das suas atitudes. Se eu entendo que o Evangelho é, na minha existência, o direcionamento que eu devo ter para que eu tenha umas atitudes melhores, então o que importa é isso. Agora, se o outro está atrelado a esse entendimento em relação ao budismo, ao taoísmo, ao confucionismo, à Umbanda, ao Candomblé, é decisão do indivíduo. Na introdução do livro Nosso Lar, o nosso benfeitor Emmanuel coloca lá que nós buscamos o espiritismo e a espiritualidade. Nós precisamos de nos espiritualizar, é o que diz Emmanuel. A nossa necessidade é de, a cada dia, ir nos desmaterializando nas nossas vontades. Por que eu tenho que satisfazer todas as minhas necessidades físicas e não reservo 1 hora para as minhas necessidades espirituais? Mas eu não sinto necessidade nenhuma espiritual. Tudo bem, é um direito, a pessoa tem a liberdade de entender assim. Mas só que o mestre nos fala que nós temos aflições no mundo, temos dificuldade a enfrentar, a cada dia basta o seu mal, e o mestre nos propõe vencer o mundo. E quando eu digo que eu não tenho necessidade espiritual, eu posso, não é afirmação, não é categórico, eu posso entender que a única relação que eu tenho é com as coisas materiais. A única relação. Eu não vislumbro nenhuma possibilidade de necessidade espiritual. E posso viver assim? Posso. Não posso. Sabe? Eu tenho uma história que eu gosto muito de lembrar. O Chico estava na cidade de São Paulo, que ele foi lá para fazer uns exames, né, para a sua saúde, e ele foi convidado pelo casal que abrigava ele, que hospedava ele, a ir jantar. E eles foram jantar, e o Chico olhou que do outro lado da rua tinha alguns irmãos em situação de rua, e parou um carro e alguém começou a tirar alguns volumes de dentro do carro e oferecendo aos irmãos. O Chico levantou calmamente, atravessou a rua, foi lá, e aí era um jovem, né? Um jovem senhor, vamos botar assim, de uns 40 anos, e ele estava distribuindo uma sacolinha com alimentação. E o Chico falou assim: meu irmão, que bom que você está aqui ajudando os nossos irmãos que estão aqui em situação de rua. O irmão está associado a algum grupo religioso? E o rapaz falou assim: não, até porque eu não acredito que Deus exista. No meu entendimento, se Deus existisse e fosse tudo isso que todo mundo fala, por que teria alguém na rua em uma situação de tamanha dificuldade? Aí o Chico olhou e falou assim: e por que você está fazendo isso? Já que não tem nenhum sentimento religioso que lhe encaminhe para essa ação. Aí o irmão falou assim: porque alguém tem que olhar pelo outro. Se eu viver só no meu mundo, só no meu círculo restrito, e não me preocupar de ajudar aqueles que estão na minha jornada, para que eu estou vivendo aqui? Para que eu tenho condição de ter um carro, de ter as coisas que eu tenho? Aí o Chico olhou, falou assim: o senhor não me permite que eu lhe abrace? E o rapaz, meio a contragosto, né, mas aceitou. E o Chico abraçou o rapaz, abraçou os 4 irmãos que estavam recebendo a beneficência e voltou para o restaurante. Quando voltou, o casal falou assim: ué, Chico, o que você foi fazer lá? Você viu algum espírito? Ele falou assim: vi, minha filha. Eu vi o espírito da caridade fraterna da forma mais simples que se pode ter. Porque se o irmão é ateu, faz isso, eu sou cristão, estou aqui sentado comendo com vocês, não estou lá ajudando aqueles irmãos que estão na calçada. É Chico, é Chico.
né? Ainda não dá para eu fazer um grau de comparação de atitude. Mas não é a denominação religiosa de quem quer que seja que vai caracterizar que o irmão faz o bem ou faz o mal, está no caminho certo ou no caminho errado. Não é. É o que vai no nosso íntimo, é o quanto que eu me esforço para vencer o mundo e não vencer no mundo, embora eu tenha necessidade das coisas do mundo. Eu sou espírito na matéria. Eu preciso estabelecer uma atividade que me dê uma renda que me mantenha nas minhas necessidades mais básicas, mas não só isso. Eu não posso olhar para o mundo como sendo apenas o repositório das conquistas materiais. Eu também tenho que olhar para a necessidade espiritual, porque eu, quando chegar a hora que eu desencarnar, esse corpo vai ficar e vai ser diluído na natureza como é natural, como é normal. Agora, eu, espírito, continuarei a minha jornada. E aí eu estarei hoje propondo uma situação para existências futuras. E aí, diante das dificuldades que eu venho enfrentar em outra existência, invariavelmente elas terão como base de ação, pelo menos 10%, como o Leandro Dani fala para nós, na existência física que eu tiver a nova oportunidade de encaminhar o meu progresso moral. Então, as causas atuais das nossas aflições estão atreladas invariavelmente às minhas atitudes. As minhas atitudes, em todos os níveis. Em todos os níveis. E aí, eu até estava, essa semana, eu estava refletindo, né? E um amigo falou para mim de uma forma bastante amorosa, né? E bastante esclarecedora. Ele me deu uma orientação que eu guardei e guardo, porque ele fala para mim com muita propriedade que as minhas ações elas são e serão sempre reflexo dos meus pensamentos, do meu sentido íntimo. E aí o irmão falou assim, por que eu vou esperar do outro uma atitude que depende de mim? Como é que eu posso colocar na mão de alguém a oportunidade de me fazer feliz? Se o conceito dessa outra pessoa de felicidade pode e vai diferir do meu. Não vai ser igual ao meu. Se não vai ser igual ao meu, então quem é o gestor da minha felicidade, da minha alegria ou da minha tristeza, sou eu mesmo. Eu não posso responsabilizar ninguém. Eu estava em paz. Aí chegou alguém aqui em casa e tirou a minha paz. Não, eu não estava em paz. Porque a paz é a conquista interna. E como Jesus fala para a gente, eu lembrei aqui, né, no texto lá de Mateus, não, no texto de João, né, que ele disse, né, que para que tenha paz em mim. E ter a paz em Jesus é cumprir a lei de Deus. Todas as nossas ações elas estarão intimamente ligadas, todas as nossas consequências, todas as nossas aflições estarão invariavelmente ligadas a ações que eu empreendi. E, no caso, nessa orientação de Leon Denis, ela muito mais nessa existência do que na outra. O espírito adora ter a linha do vitimismo. Se está passando por uma dificuldade criada por mim mesmo, eu falo que é coisa do passado. Não, outra existência, eu não fui um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom marido, uma boa esposa, e agora eu estou passando por isso. Não, não é assim. Isso é lei de Talião. É lei do olho por olho e dente por dente. A lei de Deus é uma lei de amor. É uma lei de amor. Né? Quando Jesus nos propõe a parábola do bom samaritano, ele diz que do semeador, ele diz que o homem saiu a semear. E sair a semear não é garantia de boa colheita. Vai depender do terreno que você está semeando. O que você está semeando? As suas palavras que estão sendo semeadas no seu coração. Se seu coração é bom, a terra é boa, vai frutificar, mas não depende só de você. Mas também não é a ação do outro as consequências daquilo que eu faço. Todos nós temos as nossas possibilidades de caminhada e temos a responsabilidade que devemos assumir para isso. Porque nós não podemos colocar a culpa no próximo e nem nos espíritos. Tá bom? Não podemos. Eu sou o senhor do meu destino. O que eu fizer hoje terá reflexo invariavelmente amanhã. Se eu comer que nem um desesperado doce, bolo, tudo mais, eu vou desenvolver uma diabetes. E a culpa é de quem?
É do meu pâncreas? Não. É do meu fígado? Não. A culpa é do Evaldo, espírito imortal, que não soube disciplinar o seu desejo de alimentação. Então, as consequências, as causas das minhas aflições são atributos da minha decisão. Da minha decisão. Evaldo, mas você há de compreender que tem irmãos também que tem uma feridinha, enfia um alfinete na feridinha. Enfia, eu sei disso. Só que nós estamos num plano de prova e expiação. Não dá para você colher a felicidade da forma que você quer, porque a felicidade, invariavelmente, invariavelmente não, a felicidade, na maioria das vezes, estão dentro do meu conceito de felicidade material e não felicidade espiritual. Porque os espíritos dizem que o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus. E lei de Deus é uma lei imutável, está associada com a lei da natureza. A lei dos homens, ela modifica de acordo com a época e com as regiões. A lei de Deus não é única para todos os multiversos da criação. Todos nós caminhamos nessa terra e muitos de nós temos as dificuldades que são pertinentes para o nosso aprendizado. Mas eu não posso colocar a título do acaso ou do nada que certas consequências que advêm na minha existência. Se eu busco no meu íntimo a causa, a origem dessa minha aflição e não encontro nessa existência numa avaliação consciencial, não é aquela avaliação de puxar a sardinha para a minha brasa, não. É uma avaliação consciencial. Se eu não encontro, me propõe a doutrina a resignação. A resignação. A página de Lázaro, obediência e resignação, serve como norte para a nossa caminhada nessa e em todas as existências. E o maior exemplo de obediência e resignação que nós possamos colocar como objetivo é de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava lá no Getsemane, naquele momento extremo da sua agonia, quando ele, percebendo todo aquilo que iria acontecer para a sua desencarnação, ele fala com tanto amor, ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele vem com a obediência, mas para isso eu vim. E, em seguida, a resignação, que se cumpre em mim a tua vontade e não a minha. Então, se eu não consigo compreender o que essas aflições, qual a origem dela, dentro de uma análise criteriosa e séria, eu me resigno diante da vontade de Deus, que é algo que eu tenho que aprender e que eu vou aplicar nessa e em outras existências. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Vamos em frente, caminhando com obediência e resignação. Está sem som, Rose. Está sem som. Tá bom. Agradecemos o Evaldo por ter nos trazido o seu estudo e que Jesus lhe abençoe. Vamos passar agora a nossa segunda parte, que é a leitura do Caminho, Verdade e Vida para o nosso passo espiritual. Então, a lição é a 38, Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos 1, 38. Nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceção louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em
perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discurso de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então, agora vamos à nossa prece. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez reunido em Teu nome, te pedimos o Teu amparo, a Tua proteção. Abra os nossos corações para que possamos perceber esses eflúvios amorosos e salutares que cairão sobre nós, sobre a nossa casa querida, Centro Espírita Daniel Cristóvão, sustenta todos os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa de luz. Se conosco na hora do passe. Então, devemos procurar vivenciar o Evangelho de Jesus, difundi-lo entre os corações, pois não devemos impor a ninguém, porque cada um de nós está num grau evolutivo, não é verdade? Então, a gente tem que plantar a semente, e ela um dia germinará em cada coração, né? Então, e devemos sim exemplificar esses ensinamentos, pois o exemplo arrasta. Devemos exalar esse perfume, passarmos, deixando um rastro de renovação e esperança nos corações, levando uma interação entre todos, levando a indulgência, a benevolência, abrindo novos horizontes para todos à nossa volta. Não devemos nos preocupar com quem nos passa uma boa nova, e sim aproveitar aquilo que está sendo dito, né? Nos sendo dito, nos sendo falado, nos sendo transmitido, porque o importante é a mensagem, é o aprendizado que ela nos traz, pois sendo que ainda somos imperfeitos, né? Então a gente não pode julgar que aquele que está ali falando, né, todas as religiões, seja o padre, o pastor, o orador espírita, né, que não consegue ainda vivenciar o Evangelho. Mas o importante não é a pessoa, e sim os ensinamentos de Jesus. Isso que a gente tem que aproveitar o máximo, né? Colocando em prática para conseguirmos nos esforçar para vivenciar esses ensinamentos. Isso é que é o mais importante. A palavra, o que está sendo dito e a vivência no nosso dia a dia. Então, muita paz. Então, vamos à nossa prece final. E assim, Jesus, ao término dessa manhã de estudo, te agradecemos de coração essa oportunidade de já começarmos a nossa semana envolvidos, embalados pelo teu Evangelho de amor. Seja conosco, nos sustentando, nos amparando no decorrer da semana. Que assim seja, graças a Deus. Um bom dia e uma boa semana para